Os cônsules dos países sul-americanos enriqueceram. Eles vendiam vistos de turistas em divisas ou em joias. E nós tínhamos conseguido comprar vistos para o Uruguai. Veio uma nova lei do Uruguai invalidando todos os vistos até agora concedidos pelos cônsules. Aí meu pai ficou muito assustado, telefonou para o cônsul uruguaio e disse: o que vai ser de nós? Meus pais foram para a Bolívia, onde supostamente guardariam um visto para ir para os Estados Unidos. Quando meus pais chegam, tem uma comunidade judaica organizada, tem uma escola, Colégio Boliviano Israelita, tem sinagoga, tem o Círculo Israelita, que é onde a comunidade... Tudo em La Paz, mas tem comunidade em Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, em outras Potosí, tem em toda parte tem, mas o grosso mesmo está em La Paz. Depois do intervalo, diplomatas ajudam refugiados e viram heróis de guerra. E longe do conflito, alemães nazistas e judeus encontram a paz numa pequena cidade do Paraná. Observatório da Imprensa Especial, 70 anos da Segunda Guerra. Diplomacia. Esta foi a tábua de salvação para milhões de pessoas que fugiam do terror do nazismo. Com Paris ocupada pelos nazistas, o governo francês se transfere para Vichy. No coração da França colaboracionista, passa a funcionar a base de operações do Schindler brasileiro, um Quixote nas trevas. O embaixador Souza Dantas. Ele foi concedendo visto totalmente regular, de próprio punho, eram todos vistos diplomáticos. Como a concessão do visto obedecia a um rigor extremo, nenhum dos refugiados tinha nenhuma condição de obter, ele deu vistos que constavam só com o carimbo da embaixada e a assinatura dele e os dizeres em francês válido para o Brasil. O embaixador normalmente não concede um visto. Ele argumentou, depois que soube que estava sendo processado, que ele, na ausência de serviço consular, ele também assumiu essa tarefa. Emergência. Na verdade, ele assumiu essa tarefa porque viu diante do drama daquelas pessoas e achou necessário intervir. Então, já foi concedendo visto dessa maneira, em restaurante, como eu mencionei, e ele deu visto para cerca de 1.000 pessoas. Uma coisa mais interessante de Souza Dantas, justamente, as pessoas, de um modo geral, eram pessoas comuns. Porque conceder um visto para uma pessoa que era de expressão, essas pessoas conseguiriam até visto naturalmente em um outro país. Mas ele concedeu justamente para gente comum. Também fornecia cartas de apresentação para facilitar a adaptação dos refugiados no Brasil. O cônsul-geral em Marsella, Murilo Martins de Souza, atuou em sintonia com o embaixador Souza Dantas, facilitando a concessão de vistos. No período mais crítico para a fuga, as únicas representações brasileiras que emitiram vistos sem obedecer aos rígidos critérios do governo foram as de Vichy e de Marseille. E a minha mãe, que era muito rápido e decidido, pegou um trem noturno para Marselha. Outro dia foi lá no consulado. Não tinha ninguém. O cônsul perguntou o que ela queria e ela disse: eu quero um visto para meu marido, para mim, meus 2 filhos, para o Brasil. E o homem, sem falar nada, pegou aquela borrachinha, viu os passaportes e carimbou visto válido 90 dias, sem licença de trabalhar. Naquela época, um simples carimbo de borracha era a diferença entre a morte e a vida. Era uma coisa incrível. No Brasil, apesar da poderosa influência integralista e da desumana política imigratória, a generosidade se manifestava de forma surpreendente. No velho mosteiro de São Bento, aqui no Rio de Janeiro, havia muitos monges de origem alemã. Um deles
D. Paulus Gordon, que nasceu judeu e nos anos 30, na Alemanha, converteu-se ao cristianismo. Mas com medo de que a Gestapo o pegasse, foi enviado para cá, para o Brasil. D. Paulo, por sua vez, recebeu muitos refugiados. Um deles, seu grande amigo, Georges Bernanos, o grande escritor católico francês, exilado no Brasil durante a guerra. Também Hugo Simon, um político importante da República de Weimar, e outros refugiados. Esse mosteiro já foi fortaleza em tempos antigos e, durante a guerra, foi um santuário de paz. Lisboa era o único porto neutro do Atlântico, de lá chegava-se às Américas. Mas Portugal era dirigida com mão de ferro pelo ditador fascista Oliveira Salazar, que controlava pessoalmente o Ministério do Exterior e agia em estreita colaboração com a Gestapo. Mas Aristides Sousa Mendes, o cônsul português em Bordeaux, não se intimidou. O número de vistos que concedeu chegou à casa dos milhares. Sousa Mendes, em Bordeaux, vê-se confrontado entre a obediência às ordens de Salazar e os milhares de pessoas que à porta do consulado lhe pedem o visto. Ele não tem características de um desobediente. É um conservador, o seu irmão gêmeo fora ministro de Salazar, é um católico. Mas, confrontado com esse dilema, ele vai escolher desobedecer, vai escolher salvar vidas. Flagrado, pagou um alto preço pelo seu espírito humanitário. Demitido sumariamente do serviço público, passou fome com seus 13 filhos. Mas Sousa Mendes nunca se queixou. Pelo contrário, disse sempre: se tantos judeus puderam sofrer por causa de um católico, referindo-se a Hitler, também eu, que sou católico, posso sofrer para salvar milhares de judeus. E como sabem, segundo o Talmud, quem salva uma vida salva a humanidade inteira. Um outro problema para os refugiados. Os vistos de trânsito tinham curta validade e às vezes era preciso esperar meses para embarcar nos poucos e velhíssimos barcos de um país neutro que cruzavam o Atlântico. Com isso, muitas autorizações acabaram caducando. O Alcina saiu de Marsella. Quando chegou na costa africana, à altura do porto de Dakar, o bloqueio inglês prendeu e levou para o porto de Dakar e ali permaneceu por 5 meses, com todas essas pessoas a bordo, esperando a autorização do bloqueio inglês. E nesse tempo, o Vargas assinou um decreto que passou a decisão sobre a entrada de estrangeiros da competência do Ministério das Relações Exteriores para o Ministério da Justiça. Que era do Francisco Que era do Francisco Campos. Então, quando essas pessoas conseguiram, o navio acabou voltando para a França, o Alcina, mais tarde foi afundado numa outra situação, e essas pessoas, alguns que não tinham dinheiro, foram internados em campos de concentração, em Casablanca, e outras pessoas conseguiram voltar para a Península Ibérica e embarcar em navios, em Cádiz, na Espanha, em outros lugares, conseguiram embarcar em navios. E em setembro de 1941, um navio cheio, o navio Cabo de Boa Esperança, cheio de refugiados com esses vistos que já estavam vencidos, chega no porto do Rio de Janeiro e não é permitido o desembarque. E aí o navio é encaminhado para Buenos Aires. Chega um segundo navio, Cabo de Horno, a mesma coisa acontece. E a companhia de navegação, que é espanhola, não tem outro recurso não devolvê-los para a Europa, onde eles certamente seriam mortos. Todos esses passageiros são colocados em um único navio, que era o Cabo de Hornos, 90 e poucos passageiros. O navio se dirige novamente para o Brasil e, com toda essa pressão, Getúlio Vargas decide que ninguém vai descer e ninguém desce.